Bom dia, aqui é Tássio, Maria Gabriela, Vanessa e Emanuela. Nós vamos falar um pouco sobre a extinção dos dinossauros na época do Cretáceo, né? Aqui temos o sumário, a introdução, as características do Paleogênio, do Cretáceo, vamos falar um pouco sobre a teoria do impacto de asteroides, o vulcanismo intenso desse período. Vou falar um pouco também sobre a Bacia do Paraíba e depois vamos concluir esse conteúdo. Primeiramente, a introdução. A extinção dos dinossauros ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, ou seja, no final do período Cretáceo, em um evento conhecido como extinção KPG, ou seja, Cretáceo-Paleogênio, né? A gente vai apresentar aqui diversas evidências que apontam principalmente o impacto de um asteroide, que será falado pela nossa colega Emanuela daqui a pouco, que ele acabou afetando o ecossistema de forma global. Mas também houveram outros eventos, né, que demonstram a intensa atividade vulcânica e também o próprio sistema de tectônica das placas, né, fez com que certas espécies, na verdade a maioria das espécies, entrassem em extinção. E vamos então trazer um pouco desses temas para cá, nessa apresentação. E agora minha colega vai falar um pouco sobre o período Cretáceo e Paleogênio. Bom, então algumas características que marcam o período em que os dinossauros foram extintos é que no período Cretáceo, que durou cerca de 145 a 66 milhões de anos atrás, marcou o fim da era Mesozoica e foi um tempo de grande diversidade biológica e transformações geológicas. Então, durante esse período, a fragmentação do supercontinente Pangeia levou à formação dos oceanos Atlântico e Índico, novos oceanos, e também modificou o clima global, que era quente e úmido. E também foi nesse período que surgiu as angiopermas, as plantas com flores, que transformou, profundamente os ecossistemas terrestres. E também a fauna desse período foi extremamente diversificada, com destaques para os dinossauros, como o Triceratops, e também o mais conhecido, o Tiranossauro Rex, além de ter répteis marinhos e os pterossauros, que são dinossauros que voam. No Brasil, as formações como a do Araripe vai preservar esses tipos de fósseis. Porém, o Cretáceo ele terminou com a extinção em massa de cerca de 75% dessas espécies e no evento conhecido como extinção Cretáceo-Paleógeno. Então, esse evento ele foi causado principalmente pelo impacto de um asteroide na região de Chicxulub, no México, que provocou incêndios também, teve o bloqueio da luz solar, também teve a queda das temperaturas e o colapso nas cadeias alimentares. Então, somando isso com o intenso vulcanismo das Deccan Traps na Índia, que liberou gases que agravaram as mudanças climáticas e também contribuíram para a acidificação dos oceanos. Isso foi um intenso impacto. E com o fim do Cretáceo, iniciou-se o período Paleógeno, que marca o começo da Era Cenozoica, a Era dos Mamíferos. Então, sem os grandes répteis, os mamíferos eles se diversificaram rapidamente, ocupando os novos nichos ecológicos. Então, as aves que também se expandiram, o planeta passou por um esfriamento progressivo, depois do impacto, dando início à formação de calotas polares. Então, o Paleógeno ele foi um período de recuperação, renovação e transição ecológica e climática na história da Terra. A teoria do impacto do meteoro foi teorizada em meados de 1980 pelo geólogo Walter Álvares e o físico Luiz Álvares. Ao observarem camadas rochosas com cerca de 66 milhões de anos na Dinamarca, Nova Zelândia e Itália, eles observaram na fronteira limite KPG, Cretáceo-Paleogeno, uma quantidade elevada de irídio. O irídio, normalmente no planeta Terra, ele é raro e ele também é presente em meteoros. Nessa camada, ele estava em uma quantidade 10 vezes maior que o normal. Então, eles acreditavam que a única maneira dessa quantidade de irídio ser espalhada pelo planeta no mesmo período de tempo seria pelo impacto de um meteoro grande o suficiente para espalhar suas cinzas por diferentes partes do planeta. A teoria foi enfraquecida, pois não tinham a certeza do local de impacto. Eles não sabiam onde ficava a cratera desse impacto. Em 1990, a teoria voltou a ser estudada por Alan Hildebrand, Peter Schultz e colegas cientistas, onde eles encontraram a cratera de Chicxulub, que fica localizada em Yucatán, México, ao lado do Golfo do México. E após estudos, eles comprovaram que a cratera tinha o mesmo tamanho
e a idade coincidia com o que foi estudado pelos Álvares. Após a descoberta, vários outros cientistas de várias áreas também estudaram a cratera, assim alimentando a teoria. A teoria foi oficialmente aceita em 2010 em um painel internacional onde estavam presentes representantes de todas as áreas da ciência. Algumas informações sobre o impacto. O impacto foi há 66 milhões de anos. Supõe que o meteoro tem 12 quilômetros de diâmetro e a cratera tem 200 quilômetros de largura. Após o impacto, a cratera chegou a quase 500 graus Celsius. O meteoro viajava a 43 mil quilômetros por hora. O impacto resultou em tsunamis, terremotos, ondas de choque, nuvens de gases, poeiras e cinzas. Tudo isso resultou na extinção de 85% da vida animal e vegetal. Eu vou pegar o gancho da nossa colega Manuela e vou falar um pouco sobre a estratigrafia e os paleoambientes das rochas na formação Gramamé, nas pedreiras de Rocha em João Pessoa. Esse artigo eu busquei ele porque ele demonstra os indícios da extinção da fauna e da flora que existia lá, decorrente desse meteorito que caiu na região de Yucatán. O objetivo geral desse artigo era reunir e interpretar os dados estratigráficos de paleoambiente do Cretáceo Superior e reconstituir esses paleoambientes, né? Elaborando as seções estratigráficas detalhadas e modelou também geograficamente as pedreiras. Mas o que não vai interessar para a gente será mais a composição que foi achada nesse local, né? Aí, um breve resumo: a bacia do Paraíba apresenta uma evolução tardia, sem formação da bacia tipo Rift. As pedreiras do Rocha registram parte do último elo continental Brasil-África, e os dados sugerem que o ambiente de sedimentação marinho raso com a fauna bem adaptada. Ela amplia o conhecimento sobre a bacia do Paraíba, suprindo uma lacuna científica, e destaca-se o valor dos calcários, tanto para a ciência quanto para a aplicação econômica. Aqui temos uma imagem de como mais ou menos seria aquela fauna daquela época, né, de acordo com o artigo que eu estou utilizando, demonstrando vários répteis grandes, né, e algumas aves, alguns pterodátilos, que posteriormente ele demonstra que esses seres acabaram sendo extintos por conta deste evento que nosso colega Emanuele demonstrou. Aqui tem uma imagem, né, no caso que ele utiliza no artigo também, demonstrando sobre o meteoro de Yucatán, e ele então vai utilizar dessas análises para falar que foi encontrado, inclusive, na área da Pedreira do Roger, alta concentração de irídio, que é um elemento bem raro na costa terrestre, em camada de argila dessa época. E isso, na verdade, depois ele relatou que isso era uma poeira vindo do impacto desse meteoro, que ficou suspensa e foi sendo levado até essa região do Brasil, do Paraíba, que também se junta com o Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Tem uma composição similar nesses lugares também, mas não vamos adentrar nesse assunto. Aí, por conta do impacto, né, que tem, como ela já falou, teve ondas de choque intensos, terremotos, tsunamis de até 1000 metros, chuva ácida. E as consequências biológicas que esse impacto trouxe foi cerca de extinção de 85% das espécies, né, de dinossauros, né, pterossauros, répteis marinhos e vários invertebrados marinhos também, como amonitas, belemites e rudistas, né. Foram sobreviver alguns grupos de aves e alguns grupos de mamíferos, como e tartarugas também, crocodilos e anfíbios. Como falei anteriormente, as evidências desse impacto também foram encontradas no Nordeste do Brasil, inclusive na própria bacia do Pernambuco, Paraíba, mas também eu li que tinha evidências no Rio Grande do Norte. A segunda teoria para a extinção dos dinossauros é o vulcanismo, que ocorreu no Planalto de Deccan, na Índia. Trata-se de uma província basáltica na área nordeste do Sagar e é considerada uma das maiores províncias do mundo. No entanto, os pesquisadores indagam de onde vieram esses fluxos de lava e até onde cada fluxo individual conseguiu se propagar. Para entender as suposições, não existem vulcões visíveis na área, então entende-se que a lava extrudiu através de diques, mas existem áreas sem esse vestígio. Então, de onde saiu essa lava? Podemos tomar a baixa viscosidade como um dos fatores, visto que existe uma alta concentração de ferro, o que diminui a viscosidade da lava, e outra suposição também seria que ocorria na época uma alta reação entre os voláteis. Existem também evidências geodésicas, como anomalias gravitacionais,
E entende-se também que os pulsos foram intercalados, ocorreram entre 60 e 68 milhões de anos, e 80% desse material extrudiu em aproximadamente 1 milhão de anos. Então, para concluir, né, a nossa apresentação sobre a extinção dos dinossauros, temos que essa extinção, ao final do período Cretáceo, foi um evento muito complexo e causado por múltiplos fatores. E uma das principais evidências apontam para que o impacto de um asteroide, né, na região de Chicxulub, no México, gerou mudanças ambientais drásticas, como a escuridão, queda de temperatura e colapso ecológico, foi o fator primordial, né, o fator principal. Mas, além disso, o intenso vulcanismo na Deccan liberou grandes quantidades de gases e contribuiu também com o resfriamento do clima e a acidificação de oceanos, porque liberou gases como dióxido de carbono e enxofre. E isso já foi um pré-motivo para a extinção dessas espécies. Então, esses dois fenômenos juntos, o impacto e o vulcanismo, atuaram em conjunto, intensificando os efeitos que levaram à extinção em massa. Então, essa combinação de fatores mostra que o fim do Cretáceo ele foi marcado por uma transformação profunda na Terra, que abriu um caminho para que uma nova fase evolutiva tivesse vindo no Paleógeno, com a liderança dos mamíferos. E é assim que a gente encerra o nosso trabalho sobre a extinção dos dinossauros. E obrigada pela atenção.